E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós temos no fundo o som de uma criança chorando. Que tal, hein? Hoje eu vim falar pra vocês sobre dois livros que eu li no final de 2019 e que me pareceram bem interessantes, né? Esse aqui é um conto, né, infanto-juvenil, com o título O Menino do Dedo Verde, da Maurice Drummond. Tem ilustrações, eu gosto muito desses livros com ilustrações, porque eu sou uma eterna criança. Então eu pinto, eu viajo na maionese. Bom, esse livro aqui, ele vem falando sobre o Tisto, acho que é assim que fala o nome dele, né? Que é um menino que vai pra escola e ele não se encontra no ambiente escolar, né? Ele não consegue ficar com os olhos abertos durante as aulas. Então ele tem sono e dorme. Ele não consegue se adaptar àquele ambiente monótono de aprendizagem, aquele ambiente rigoroso, né? Ou padronizado de aprendizagem. Então ele acaba sendo expulso da escola logo nos primeiros meses, porque ele simplesmente não consegue prestar atenção, então ele não consegue se adaptar. O Tisto acaba sendo visto aí como um menino que não tem interesse pelos estudos, e não é bem isso, né? Na verdade, ele só não conseguiu gostar daquele tipo de aprendizagem, só isso. E aí o Tisto volta para casa e os pais resolvem ensiná-lo de forma diferente. Ele vai aprender todos os dias com pessoas diferentes, com instrutores diferentes. Então o pai dele coloca ele para ficar com o jardineiro, para poder aprender sobre como é tratar a terra, como funciona aquele ambiente de jardinagem. E ele passa, e o nome dos pais dele também não são mencionados no livro, né? É só Senhor Papai e Dona Mamãe, então não tem nome, né? Os pais. Ele vive em Mirapó. Gente, faz um tempinho que eu li esse livro, tô tentando lembrar um pouco, né? Então eles vivem em Mirapólvora e o pai dele, do Tisto, é o dono dessa fábrica que produz canhões, munição, arma. E o Tisto acaba tendo essa educação diferenciada com pessoas que trabalham na fazenda onde ele mora, com pessoas do convívio do pai. E aí todos os dias ele aprende coisas diferentes. Então no primeiro dia ele aprende sobre a jardinagem e nesse primeiro dia ele descobre que o dedo dele é mágico, né? Esse dedo dele é mágico. E toda vez que ele coloca na terra, brotam flores, né? Desse local. E não é qualquer flor. Ele pode pensar na flor, né? No tipo de planta e nasce. No segundo dia, e aí ele fica encantado, né, com essa habilidade que ele descobre no primeiro dia de aula, além de todas as outras coisas que ele aprende com esse instrutor. No segundo dia, ele vai conhecer a cadeia com outro instrutor, já mais rigoroso, né, ele tem mais pulso firme com o Tisto e tudo mais, mostrando como é a vida real, enfim. E aí o Tisto vê a cadeia de longe, vê como tudo é cinza, como as pessoas são tristes, e ele resolve, no dia seguinte, né, à noite na verdade, ele resolve ir lá nos muros da cadeia e colocar o dedo na terra, ao redor da prisão lá, né? E no outro dia um alvoroço na cidade de Mirapólvora, porque o presídio está todo florido, tem flores para tudo que é canto. E aí ele observa como a atitude dos presos mudou. Bom, o livro então, ele vem
mostrando durante todo o percurso coisas que o Tisto faz para melhorar os ambientes em que ele vai durante as aulas, com os instrutores que ele tem. Então ele vai no hospital, vê uma menina muito triste, apática, quase morrendo, e aí ele toma uma atitude frente a isso, usando a sua habilidade. O livro dá para ser trabalhado de muitas formas, né? Dá pra gente interpretar de muitas formas. Não é literal o fato dele ter o poder, né, de criar flores, de fazer brotarem flores. É interessante porque a gente pode trabalhar com os nossos alunos, por exemplo, esse tipo de conto, né? É bem curtinho, então qualquer pessoa lê muito brevemente. E a gente pode trabalhar como nós podemos mudar as coisas que estão ao nosso redor. Não ficar apáticos a certas coisas que acontecem. Então, quando você vai num local que você vê tristeza, que você vê, sei lá, enfim, tristeza, né? Que você vê coisas ruins. O que você faz frente a isso? Quando você vê um amigo seu que está passando por um momento de dificuldade, o que você ativamente faz para poder melhorar o mundo dele, né? Ou a situação desse amigo, ou das pessoas que estão ao seu redor, ou da sua própria vida? O que você faz para mudar? Então, é um aprendizado interessante que esse livro traz, que pode ser utilizado em sala de aula, pode ser dado de presente, né, para uma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade ou acha que não tem habilidade nenhuma, porque o Tisto ele foi desprezado dentro de sala de aula. Ele foi deixado de lado porque ele não se adaptou àquela forma de aprendizado, mas ele poderia aprender de milhares de formas diferentes. No final do livro, que eu não vou contar tudo, ele consegue mudar a realidade daquela cidade. A cidade entra né, em um momento... a partir desse capítulo, eu acredito, ó. 14º, no qual Tisto, a propósito da guerra, faz a si próprio novas perguntas. Então, surge uma notícia de guerra e a cidade de Mirapólvora é responsável por oferecer as munições, os armamentos para que essa guerra aconteça. E aí o Tisto entra em conflito, né? Como é que ele vai resolver essa situação, já que ele conseguiu mudar a história daquela cidade, deixar uma cidade mais alegre, enfim. Acontece até uma mudança de nome dessa cidade por conta do que o Tisto faz, né? E aí eu acho que vale super a pena ler, ok? O Menino do Dedo Verde. Eu tô falando demais, né? O outro é o Menino que Falava com Cães, ó. Tudo com o menino, e foram livros seguidos que eu comprei separadamente, mas por coincidência eu li na sequência, né? Também é a história de um menino que sofre bullying dentro de casa e principalmente dentro da escola. Ele tem TDAH e... ele é considerado, né, o menino burro. Ele morava na Irlanda em 1970. E aí, por essa problemática que existe dentro de casa e na escola, ele acaba fugindo porque ele não consegue se adaptar. Ele não consegue ser feliz, né, dentro daqueles ambientes. Então ele foge. E aí ele começa a viver uma vida, né, marginalizada, nas ruas, tendo que mendigar, roubar comida da porta da casa das pessoas, como pão, leite. E até que um dia ele tenha um encontro com alguns cães. E ele começa a conviver com esses cães. Esses cães ensinam para ele muito mais do que os anos em que ele passou no colégio ou com a família, porque ensina sobre companheirismo, amor. Quando diz que o menino falava com cães, não é porque ele falava de verdade,
mas por convivência com os cães, com os 6 cães que ele tinha, ele acabou aprendendo certas atitudes que o bando, né, transmitia, e ele entendia, né, como se posicionar frente aos cães para mostrar que ele era o líder. Então, como dizer que não, que sim, enfim, essa é uma história real, né? E no final do livro, ele retorna para casa, porque ele já entendeu. Chega um momento de reflexão desse menino, que ele entende que ele precisa voltar para o lar dele, ele precisa voltar para a mãe, porque ele deixa a mãe triste. Ele já conseguiu se encontrar consigo mesmo, né? E aí ele já tá pronto para poder retornar para casa. E assim ele retorna para casa. Mas é um livro interessantíssimo. E também fala, né, sobre o ambiente escolar, fala sobre a nossa responsabilidade como professor. Será que eu, como professor, eu consigo entender as questões dos meus alunos? Será que eu, como professor, estou afastando o meu aluno, eu estou aproximando ele de certa forma? Me gerou assim muita reflexão. Esse livro, sim, mas esse aqui muito mais, porque existe perseguição dos professores também, que vão até a casa dele. Nossa, é bem forte. Certas partes desse livro são muito fortes e é até difícil a gente ver as coisas pelas quais esse rapaz passou, né? Aqui diz, né, que ele já participou de mais de 450 programas de rádio, e é o autor de 2 livros, né, que falam sobre essa convivência que ele teve com os cães, né? Ele é conhecido como Dogman na Austrália, onde mora atualmente. Martin McKenna, acho que é assim, né, o nome do autor. Então são 2 livros que eu indico a leitura. Eu comprei esse aqui. Esse livro, ele é de páginas amarelas, então é de fácil leitura, não cansa a vista, muito bom. Os capítulos são curtos, né? Nossa, os capítulos são curtos. Um outro detalhe sobre esse livro é porque os capítulos, eles alternam entre o passado e o presente. O presente na qual ele está morando, o presente no qual ele está morando com os cães na rua, e o passado mostrando como é que ele vivia as situações da escola, como é que era na casa dele. Mas a gente consegue entender plenamente tudo o que está acontecendo. E às vezes, por exemplo, tu estás tão... a história está tão forte no presente, aí acaba aquele capítulo e passa pro passado. Aí tu já quer terminar logo aquele capítulo do passado para poder continuar a história do presente, né? Então é muito interessante esse vai e vem dos capítulos também. A importância desse vai e vem é pra gente entender algumas questões que acontecem. Então, por exemplo, no passado, mostra como é que era a vida dele com a mãe, com certa atitude, e como isso influencia no presente dele hoje, certas coisas que ele está fazendo hoje, né? Então precisa desse retorno para poder explicar certas coisas, certas habilidades que ele tem ou que ele não tem, devido ao passado dele, né, no ambiente. Ele tem o diálogo com os irmãos, enfim. Nossa, maravilhoso. Então, super indico 2 livros aí pra vocês: O Menino do Dedo Verde e O Menino que Falava com Cães, do Martin McKenna. Martin McKenna. E O Menino do Dedo Verde, da Maurice Drummond, ok? Besitos e nos vemos.